Olá pessoal, eu sou a professora Thaís, estou aqui para mais uma aula de matemática. O que nós vamos ver hoje? Nós vamos fazer a correção dos exercícios da página 87, que eram números 4 e 5, e vamos resolver alguns exercícios da página 88. A tarefa que tinha ficado para casa, um dos exercícios era esse aqui, que apresenta o trecho de uma receita de bolo de cenoura integral sem leite, e a gente tem que calcular quantos ingredientes são necessários para fazer 5 bolos usando essa receita, tá? Então essa receita é para fazer um bolo, e nós precisamos calcular quanto será necessário para fazermos 5 bolos, tá? Então, alguns ingredientes a gente consegue calcular a quantidade de cabeça. Por exemplo, se eu preciso de 2 cenouras médias para fazer um bolo, para fazer 5 bolos, eu vou precisar 5 vezes isso. 5 vezes 2, 10 cenouras. 10 cenouras médias, né? 10 cenouras. O segundo ingrediente são ovos, 4 ovos para um bolo, para 5 bolos, 5 vezes 4, 20 ovos. Uma xícara de óleo de girassol para uma receita, para 5 receitas, 5 xícaras de óleo. Aí aqui tem mais alguns ingredientes. 1,5 xícaras de açúcar. Como é que eu vou calcular 5 vezes 1,5 xícaras? Eu primeiro vou fazer 5 vezes 1 xícara. 5 vezes 1 xícara são 5 xícaras, tá? Aí 5 vezes meia xícara. Se eu juntar meia xícara com meia xícara dá 1 xícara. Então se eu tiver 5 vezes meia xícara, ó, se isso é meia, com mais meia dá 1, com mais meia dá e mais meia dá 2 e ainda sobra meia. Então aqui eu tenho mais 1 xícara e mais 1 xícara e aqui meia xícara. Então é 5, 6, 7 xícaras e meia. 7 xícaras e meia de açúcar mascavo. Você pode ter tido outra estratégia para calcular quanto é 5 vezes 1,5 xícara. Por exemplo, você pode ter colocado 1,5 mais 1,5 e assim por diante 5 vezes, tá? Também é uma maneira de chegar no mesmo resultado. Depois, 2 xícaras de farinha de aveia vezes 5 dá 10 xícaras de aveia. E o último ingrediente, que é 1 colher de sopa de fermento em pó, então a gente vai precisar de 5 colheres de fermento. Então aqui nós temos os ingredientes para 5 receitas de bolo de cenoura. O próximo é assim: em seu caderno, monte uma situação-problema, colocando as informações abaixo na ordem correta. E depois resolva essa situação-problema. Vocês lembram que a gente falou que era muito importante ler o enunciado? O enunciado tem que estar bem escrito, com todas as informações que a gente precisa para poder resolver o problema. E uma das coisas mais importantes é colocar as informações na ordem correta para que o texto, o enunciado, fique compreensível, tá? Bom, vocês não têm apenas uma maneira de escrever esse enunciado. Eu vou colocar aqui uma sugestão, tá? Então eu começaria colocando assim: Poliana reservou o dia de hoje para lavar roupas, tá? Então esse aqui seria o número 1. Espera aí.
Vamos ver se eu consigo escrever aqui. Número 1 seria esse. Poliana reservou o dia de hoje para lavar roupas. Em seguida, ela pode dizer: em sua casa, ela usa uma máquina de última geração. Em seguida, a máquina lava 15 quilos de roupa. Essa foi a ordem que eu coloquei aqui. Em cada lavagem, a máquina consome 50 litros de água, então seria a quarta parte do nosso enunciado. Poliana vai lavar 60 quilos de roupas hoje. Em seguida, quantas vezes ela vai usar a máquina? É a primeira pergunta. E a segunda, quantos litros de água ela vai gastar? Vejam que primeiro a gente realmente tem que calcular quantas vezes ela vai usar a máquina e para depois poder saber quantos litros de água ela vai gastar. Então, essas duas perguntas têm que estar nessa ordem. A pergunta das vezes de usar a máquina vem antes do litros de água que ela vai gastar. Agora, as outras informações podem até estar em outra ordem. Essa é uma sugestão de resposta para esse problema. Próximo problema. Camila pensou em um número, somou 35 a ele e encontrou 90. Em que número Camila pensou? Veja que aqui tem uma sugestão de um diagrama para resolver esse problema. Nesse diagrama, o total é 90, tá? Que é depois que ela somou o número. O número que ela somou deveria estar aqui. E somado com 35 dá 90, porque somados esses dois números fica do mesmo tamanho que 90. Que estratégia a gente pode usar para resolver esse problema, tá? A gente já leu o enunciado, a gente já conhece os valores numéricos e a gente já viu qual é a pergunta do problema, que é em que número Camila pensou. Qual é a nossa estratégia de resposta? A gente pode ou tentar somar números com 35 até chegar em 90, que eu acho que é um pouco cansativo, ou a gente pode usar a subtração, que é a operação inversa da adição. Então, se eu pegar o 90 e subtrair 35, eu vou encontrar o número que somado com 90, com 35 dá 90. Então, aqui a gente precisa fazer uma troca. A gente vai fazer 10 menos 5, 5 e 8 menos 3, 5. Aí tem o último passo da resolução de problemas, que é, você tem certeza que 55 é a resposta? A gente pode fazer a soma, substituindo aqui esse espaço em branco por 55. 55 mais 35 realmente dá 90? 55 mais 35... Vou somar as unidades, vai dar 10, eu troco por uma dezena, 1 mais 5, 6, mais 3, 9. Realmente, seguimos todos os passos e conseguimos resolver o problema. O próximo problema. Camila pensou em outro número, adicionou 23 a ele e encontrou como resultado 82. Em que número a Camila pensou? Construa um diagrama que possa te ajudar a resolver o problema. O problema não é bem parecido? Será que quando o problema é parecido a gente pode usar a mesma estratégia, o mesmo plano para resolver? Eu acho que sim. Vamos ver se dá certo. Então, a Camila pensou em um outro número que a gente não sabe qual é. Ela somou com 23, o segundo número é 23, e o resultado é 82. O problema é bem parecido. Agora a gente pode fazer a mesma operação de subtração.
Aqui eu vou precisar fazer uma troca. 12 menos 3 é 9. 7 menos 2 é 5. Estamos supondo que 59 é o número que a Camila pensou. Vamos conferir se essa é a solução? Eu vou colocar o 59 aqui e vou somar com o 23 para ver se dá 82. 9 mais 3 é 12. 10 unidades eu posso trocar por uma dezena. Então, eu fico com mais uma dezena aqui e aqui 2 unidades. 1 mais 5, 6 mais 2, 8. 82, que é o resultado aqui. Então, não só a gente encontrou a solução, como a gente conferiu que é a solução correta. O próximo problema é a Sara. O problema envolve a Sara. Sara pensou em um número, subtraiu 123 e obteve 78 como resultado. Em que número Sara pensou? E daí tá dando um diagrama para ajudar a resolver o problema. Primeira coisa, não é o mesmo problema que a gente estava resolvendo antes, porque naquele problema a gente envolvia uma adição. A Camila tinha pensado um número e tinha feito uma adição. Aqui é uma subtração. Mas a gente pode usar um diagrama parecido porque a gente sabe que a subtração e a adição são operações inversas. A diferença é a seguinte: a gente não sabe qual é o total. A gente sabe quanto a gente tirou e sabe quanto que sobrou. A gente não sabe o total. Olhando o diagrama, a gente tem uma pista de como resolver esse problema. Olha aqui, ó. Eu vou representar aqui o total que a gente quer saber. A gente tirou desse total 123, subtraiu 123 e o resultado foi 78. É como pensar assim: eu não sei quanto que tem aqui, eu só sei que eu fiz menos 123 e deu 78. Observando esse diagrama, que é uma estratégia para resolver, eu sei que se eu somar esses dois valores vai dar esse aqui. Então é isso que eu vou fazer. 123 mais 78. Somando as unidades, 3 mais 8 é 11. Troco por uma dezena aqui. 1 mais 2, 3 mais 7, 10, que 10 dezenas é uma centena. 1 mais 1, 2. O resultado é 201. Será que 201 é o resultado mesmo? Vamos conferir esse resultado? Basta a gente substituir aqui na subtração. Vejam que eu não posso tirar 3 unidades de uma. Eu também não tenho aqui nenhuma dezena para trocar. Eu começo trocando uma centena por 10 unidades. Fico só com uma centena. Aí por 10 dezenas. Aí essas 10 dezenas eu posso pegar uma delas, ficar só com 9, e essa que eu peguei eu troco por unidades. 11 menos 3, 8. 9 menos 2, 7. 1 menos 1, 0. Então, a resposta que eu encontrei, 201, é a resposta correta. Mais um probleminha. Marcos tinha um valor em dinheiro e depois de emprestar 68 para seu irmão, ficou com 245. Quanto de dinheiro Marcos tinha inicialmente? Construa um diagrama para ajudá-lo a resolver o problema. Será que esse problema do Marcos é parecido com algum dos problemas que a gente já resolveu? Pense assim, que quando a gente fala em emprestar e sobrar dinheiro, a gente está falando fez uma subtração. Marcos tinha um dinheiro, subtraiu 68 e ainda ficou com 245. Como que a gente pode resolver? A gente pode usar o mesmo diagrama.
O problema é diferente, mas o método de resolver pode ser o mesmo. Olha aqui, ó, tem uma parte do dinheiro que o Marcos tinha que foi para o irmão. E ainda sobrou 245. E a gente quer saber aqui, ó, quanto que ele tinha aqui. A gente já viu que para encontrar esse valor basta somar os outros dois. Então vamos fazer a soma. 68 mais 245. Gente, muita atenção na hora de colocar unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena. O número 68 não tem nenhuma centena, então a gente deixa ali em branco. O importante é começar pelas unidades. 8 mais 5 é 13, eu troco 10 unidades por uma dezena. 1 mais 6, 7 mais 4, 11. Eu troco 10 dezenas por uma centena. E aqui a resposta é 313. Mas será que 313 é a nossa solução? Então vamos pegar 313, que era o dinheiro que o Marcos tinha, e vamos subtrair os 68 que ele emprestou para o irmão, tá? Eu não posso tirar 8 de 3, eu vou trocar uma dezena por 10 unidades, 13 menos 8, 5. Agora aqui também não posso tirar 6 de 0, eu troco uma centena por 10 dezenas. 10 menos 6, 4, e 2 menos 2, e deu 245, que era o número que o enunciado dizia que tinha sobrado. Então, a resposta está correta. Registrem aqui nesse espaço como foi feita a resolução do problema. Talvez você queira resolver de uma maneira diferente. Como atividade de casa, vocês vão resolver a ficha que está nas páginas 47 e 48. Nos vemos na próxima aula. Um abraço e até mais!